bom dia para você que acompanha a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira, 2 de dezembro. Para você que acompanha aqui a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui, ó, na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar e o endereço você já conhece muito bem, www.gazetaweb.com. A gente também está passando ao vivo lá no nosso aplicativo, baixa o aplicativo, acompanha a gente lá no portal Gazeta Web e você vai se mantendo também muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país, no mundo inteiro. E olha, a gente também está presente lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também. E a gente inicia sempre o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que também agora te dá a comodidade de poder acompanhar o resultado de exames e também fazer a marcação de consulta da tua casa, né? Não perde essa oportunidade, ainda não tem plano de saúde, opta pelo Apivida Saúde para valer. E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o tradicional jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, de maneira digital agora, né? Se adaptando às novas tecnologias. Acessa www.gazetadealagoas.com e a gente vai acompanhando aqui na sua telinha os principais destaques para hoje. Olha só, CRB e CSA fazem clássicos sem gols na Série B. Transição em Maceió começa hoje, JHC quer barrar licitações em curso e farra de fim de ano com dinheiro público. Alagoas é o quarto estado do país que menos testou para a Covid. Vacinação no país começará por indígenas, saúde e idosos. CESAL aponta 13 óbitos de crianças por coronavírus. Acendeu alerta aí pra gente, né? Paulo Corinto é preso por embriaguez ao volante. Alagoas deve perder mais de 229 milhões do Fundeb. Muito grave essa situação. E olha só, gente, a gente falou aqui, JHC quer barrar licitações em curso e farra de fim de ano com dinheiro público. Quando a gente diz não perde o programa de hoje, a gente tem novidade também, está recebendo aqui o prefeito eleito aqui por Maceió, JHC, na edição de hoje do TV Mar News, então não sai daí que é daqui a pouquinho, tá bom? Olha só, a gente vem passando para vocês informações a respeito do cadastro de geladeiras, não é isso? A gente tem vivo já? Ainda não. Tem vivo já? Pronto, então vamos ao vivo com Viderlan Araújo e Chico Nogueira, que vem trazendo informações para a gente a respeito do Dezembro Vermelho. Como é que está o atendimento de pacientes com HIV nesse momento de pandemia? Bom dia para você, Viderlan. Bom dia ao nosso repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia para você, minha querida Porlane Santos. Estamos aqui no Hospital Escola Dr. Elvio Alto, no Trapiche, para falar exatamente disso que você acabou de colocar, o Dezembro Vermelho, né? Nós vamos falar exatamente desse mês, até porque essa ação chama a atenção para as medidas de prevenção, assistência e proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV esse ano. Nós vamos falar a respeito desse assunto e do que está previsto exatamente nessa programação aqui no Hospital Escola Dr. Elvio Alto, com a Lígia Antas, ela que é coordenadora do Serviço de Assistência Especializada e que explica para a gente. Lígia, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa equipe. Como está definida a programação para o Dezembro Vermelho e que trata exatamente das pessoas infectadas com HIV? Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui. Então, assim, a gente, devido à pandemia, né, a gente evitou fazer aquelas ações para poder evitar aglomeração das pessoas. Então, o teste a gente está só fazendo dia de terça e quinta, sem aglomeração, com os cuidados de manter o distanciamento. Aqui dentro do hospital, a gente fez a entrega do lacinho, né, que é o lacinho da solidariedade, o laço vermelho, para representar e lembrar para essa luta, que é a proteção das pessoas que têm o HIV/AIDS e não deixar de ter a humanização a essa assistência a esses pacientes com HIV/AIDS, assim como lembrar as pessoas de serem testadas, né? Então, a gente orienta muito para as pessoas fazerem o teste.
Lígia, é importante para nós, dentro desse trabalho que o Hospital Elvio Alto vem desenvolvendo também, gostaria que você falasse desse número de casos. Os registros de novos casos de HIV/AIDS, isso tem crescido ou tem diminuído aqui necessariamente? Então, o que a gente percebe anualmente é o crescimento. Esse ano foi atípico, né? A gente viu uma queda de 17% e a gente, como a gente vem gradativamente crescendo, a gente imagina que foi devido à pandemia. Devido ao isolamento, a gente imagina que as pessoas não procuraram fazer o teste, né? A gente teve paciente que foi atendido em uma UPA com Covid, um exemplo, e lá foi feito o teste rápido para HIV e foi diagnosticado o HIV. Então, assim, se ele não tivesse procurado assistência para o Covid, não ia descobrir o seu HIV. Então, o que a gente percebe não é que esses números caíram, é que as pessoas, devido ao isolamento, eles evitaram mais de ir para os postos de saúde e fazer o teste. Agora, Lígia, a respeito do cuidado com a pessoa exatamente que chega aqui procurando um apoio, existe também dentro desse leque de profissionais envolvidos para tratar exatamente do paciente de uma maneira adequada, pessoas voltadas principalmente para fortalecer as questões psicológicas, quando se fala ainda de um olhar de preconceito que a sociedade tem para as pessoas que contraíram o HIV? Sim, com certeza. Todos os serviços que atendem HIV no estado de Alagoas, eles têm uma equipe preparada para isso. Porque, assim, eu sempre digo, né, hoje a gente tem remédio eficaz, temos exames rápidos, mas o preconceito ainda, infelizmente, é o mesmo. Então, assim, o paciente ele passa pela assistência de enfermagem, psicológica, social, médica, de uma equipe multidisciplinar que ajuda ele a aceitar esse diagnóstico e manter seu tratamento. Lígia, agora a respeito do trabalho, como é feita a acolhida deste paciente que chega pela primeira vez procurando apoio e muitas vezes sem tantas informações assim, quando é diagnosticado inicialmente que ele contraiu a doença? Então, a assistência é feita pela equipe multidisciplinar, que explica o seu diagnóstico, explica que hoje o tratamento é muito eficaz, que tem tratamento, que não falta medicação, que ele só precisa tomar a medicação todos os dias, vir buscar, fazer sua consulta com a equipe multidisciplinar e com o infectologista e aí seguir a vida normal com todos os cuidados. É o que a gente mais orienta e tenta fazer essa humanização de aceitação do diagnóstico. No caso da pandemia que você citou em 2020, que tipo de mudanças isso acabou provocando exatamente nas formas de atendimento para esse paciente que apresentou o quadro em que contraiu exatamente o HIV? Então, a gente tentou, para não fechar o serviço, que a gente não tinha como fechar o serviço e deixar de atender os pacientes de HIV/AIDS, distribuir medicação para 3 meses para ele sair menos de casa. Os pacientes que tinham necessidade da consulta vieram. Algumas vezes a gente entrou em contato por telefone para saber como ele estava. Os pacientes que estavam bem, a gente mandia eles mantiverem em casa e ficar em contato com a gente. Mas a gente não deixou de dar essa assistência e continuar, principalmente a gente... foi um período que a gente mais reforçou a adesão ao tratamento, porque a gente sentiu que a adesão ao tratamento protegeu até para o coronavírus, para eles não terem a imunidade baixar e estar com mais facilidade para adquirir outras doenças. Lígia, só para a gente finalizar, gostaria que você deixasse um recado, até em tom de informação para o nosso telespectador, quais são os postos de atendimento, quando um paciente pode, depois de receber o exame e que é confirmado exatamente que é portador do vírus, ele pode receber esse tipo de acompanhamento aqui em Maceió, por favor. Então, os centros de testagem e aconselhamento tem no Pan Salgadinho, tem no Hospital Universitário, tem aqui no Hospital Escola Elvio Alto, no SAI, no Serviço de Assistência Especializada. Os postos de saúde fazem teste rápido, então a gente pede para as pessoas procurarem fazer seu teste rápido. E quando são diagnosticados, nós temos no estado de Alagoas hoje 4 serviços, dentro de Maceió 4. Temos também em Arapiraca e em Palmeira dos Índios. Então, assim, após o diagnóstico, onde é diagnosticado, eles são encaminhados para um desses serviços, que é o SAI, para manter o seu atendimento, tomar medicação e ter todos os cuidados para a pessoa não vir a desenvolver a doença, né? E, assim, um alerta que eu dou é a gente falar um pouco da prevenção, né? Então, assim, a AIDS ainda tem a forma de prevenção. Então, assim, usar o preservativo é de extrema importância, não compartilhar objetos pérfuro-cortantes. Então, assim, a nossa arma ainda para evitar o HIV é a prevenção. Muito obrigado a Lígia Antas, ela que é
Ela que é coordenadora do Serviço de Assistência Especializada, aqui direto do Hospital Escola Dr. Elvio Alto, por Orlando Santos, no Trapiche. Estamos trazendo exatamente mais informações desse mês, que é considerado um mês importante nas questões de campanha, em que todos os meses nós temos uma bandeira sendo levantada, o dezembro marcado pelo Dezembro Vermelho, para oferecer apoio, informações e também chamando a atenção para as medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. Eu estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana. Daqui a pouco, ainda hoje, nós vamos voltar de outro ponto da cidade, nesta edição do TV Mar News. Muito obrigada pelas suas informações, Iderlan. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a se encontrar, porque agora a gente vai para o nosso quadro Direito e Cidadania, aqui com a advogada e desembargadora eleitoral Jamile Coelho, que hoje vai falar um pouco mais. A gente acha que acabou o processo eleitoral, mas ainda não é por aí, né, Jamile? Existem prazos que os candidatos devem seguir, inclusive, e a gente fala sobre esse assunto agora, inclusive prazo para justificativa. Bom dia para você. Bom dia a todos e a todas. Exatamente, a gente cumpriu com o nosso dever, né, e com o nosso direito de votar no último domingo, mas as eleições não acabaram ainda para os candidatos, nem para aqueles que faltaram, né, no primeiro e no segundo turno. São 60 dias a partir do primeiro turno e 60 dias a partir do segundo turno para quem deixou de votar. Não quer pagar a multa é um valor módico, mas é importante que a gente apresente a justificativa. Então tem aí até meados de janeiro e final de janeiro, são justificativas apartadas. Se você faltou no primeiro turno ou no segundo turno, se faltou nos dois, são justificativas apartadas, obedecendo esse prazo, que o eleitor pode ir se dirigir às zonas eleitorais ou fazer um requerimento no próprio site, informando e explicando, né, os documentos comprobatórios por que não pôde ir votar, ou no aplicativo, no e-título. Também a gente consegue fazer isso. Muito bem. Agora, há um prazo também para a prestação de conta final dos candidatos. É importante eles estarem atentos a isso. Sim, é importante e, na verdade, é imprescindível, porque aquele que não presta contas, ele falta, na próxima eleição, de quitação eleitoral. E sem quitação eleitoral, ele não pode ser candidato. Então, prestar contas é imprescindível, ainda que você não tenha gasto um centavo. Orlando, ainda que você não tenha gasto um centavo, ainda que você não tenha feito nenhum ato de campanha, porque aí, na verdade, já puxa para um outro lado, para uma candidatura laranja, mas é imprescindível que se preste contas. Então, os candidatos eleitos têm até o dia 15 de dezembro para prestar contas. É também o último dia para devolução das sobras de campanha, e aí se vê se foi uma sobra de campanha decorrente de fundo partidário, se foi uma sobra de campanha decorrente de FEFEC, porque tem destinações diferentes. Então, é imprescindível um contador acompanhando essa prestação de contas. Essa prestação de contas é feita por um sistema online do próprio TSE, que é o SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Também é entregue pessoalmente uma mídia com o escaneamento das documentações. As zonas eleitorais serão abertas presencialmente para essa entrega de mídia. E aqueles que não prestarem conta sequer poderão ser diplomados. E é importante a gente ressaltar, né, Jamile, que essa prestação de contas são para os candidatos eleitos e os não eleitos também. Isso, a gente tem prazos diferentes, porque, logicamente, que a Justiça Eleitoral ela dá prioridade para as contas daqueles candidatos eleitos, né, e vai passar um pente fino, porque a gente sabe que a maioria dos recursos utilizados é de origem pública, tanto o fundo partidário quanto o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, até o dia 15 de dezembro, a gente tem o prazo final para prestação de contas de primeiro e segundo turno dos candidatos eleitos, e a partir de janeiro, entre o dia 7 de janeiro e 8 de março, a gente tem o prazo para a apresentação das contas daqueles que não foram eleitos. Mas é muito importante que todos prestem contas, ainda que não tenha gasto. Existe também a questão das candidaturas sob júdice. O TRE tem recebido algumas. O que são essas candidaturas? E explica para a gente como é que fica a situação. São situações diferentes para quem concorreu com registro deferido e registro indeferido. O que acontece? A gente lá atrás fez as convenções, né? Então fizemos as convenções eleitorais, as convenções partidárias, indicamos candidatos, pessoas para serem candidatos. Então esses candidatos juntam uma série de documentos, comprovam uma série de
condições de elegibilidade e a ausência de condições de inelegibilidade, né, são coisas diferentes, assim, bem próprias do direito eleitoral, mas isso é importante que o candidato cumpra e ele entra com um pedido de registro de candidatura. Esse pedido de registro de candidatura, por vezes, é impugnado por um outro candidato, por uma coligação, pelo Ministério Público, apontando alguns defeitos naquele registro. Então, tem situações em que o candidato concorre com o registro deferido, mas tem uma impugnação, e tem situações que o candidato concorre com o registro indeferido. E esses registros, eles não chegaram ainda ao TSE, principalmente nesse ano de pandemia, que o prazo foi mais curto ainda. Para aqueles candidatos, e aí é isso que a gente chama subjúdice, que está debaixo da justiça ainda, né? Ele está ainda pendente de julgamento final. Ele passou por algumas etapas, mas ainda não tem a decisão final. E aí o que acontece? São situações diferentes. Aquele que concorreu com o registro deferido, então em princípio o registro estava ok, ele vai ser diplomado e ele vai tomar posse normalmente, a menos que exista uma medida judicial contrária. Já aqueles que concorreram com registro indeferido, eles são proibidos de de ser diplomados e eles são proibidos de tomar posse, até que haja um posicionamento definitivo. Isso acarreta situações diferentes para vereadores e para prefeitos subjúdice. Vereadores, o que acontece? Porque quando você concorre com registro indeferido, aqueles votos dados àquela pessoa é como se fossem nulos, né? Eles são anulados. E aí você tem uma retotalização. Você tem uma nova conta, porque lembra que a gente conversou que como é que o quociente eleitoral são os votos válidos pelo número de cadeiras. Se você tira votos nulos, aqueles votos válidos diminuem. Então você reconta. E talvez haja uma alteração, inclusive na composição da Câmara dos Vereadores. Porque o quociente eleitoral muda o quociente partidário e mudam as médias, as sobras. Já para prefeito, existe a possibilidade de eleições suplementares se o registro não for confirmado. Então, a gente tem aí um período muito curto. É possível que haja eleições suplementares no Brasil inteiro até final de dezembro? Sim. É provável? Pouco. Muito pouco provável. Porque tem mais de 1.500 recursos especiais já no TSE, né? Foram quase 1.000 impugnações de registros de prefeito que concorreram nessa situação de subjúdice, dentre os 18.500 inscritos. Tem quase 9.000 registros de vereadores também subjúdices, dentre os 557.000 pedidos. Então, é muito pouco provável que dê tempo, né? Se bem que o nosso presidente, o Luiz Roberto Barroso, disse que seria ágil nisso, mas é uma condição humana até, né? E você tem falado aí, você falou pra gente aqui sobre diplomação, né? O que é diplomação e até quando ela pode ser feita? A diplomação é literalmente um diploma, é um atestado de que aquela pessoa recebeu a quantidade de votos e ela foi eleita pela população. Então, é um documento que consta o nome do candidato, o cargo que ele concorreu, a legenda pela qual ele concorreu e que ali está dizendo, é um documento oficial de que, olha, é o seu diploma, você realmente é um candidato eleito. Ela, nesse caso aqui das eleições municipais, ela é assinada pelo presidente da junta eleitoral, ou seja, pela zona eleitoral de cada município. A gente tem a gradação, em alguns casos é TRE, em caso da Presidência da República, por exemplo, é TSE, mas nesse nosso caso é juiz eleitoral e ela pode ser feita até o dia 18 de dezembro. E esse ano, deixa eu só acrescentar que já existe uma autorização do TSE para ela poder ser virtual. Aí vai depender de cada juiz, de cada cidade, né, de como está a pandemia nessa situação. O que pode acarretar a não expedição da diplomação? O que pode acarretar a pessoa não estar com os votos válidos, né? Estar aí com a candidatura subjúdice e não ter prestado contas. E é importante que hoje se saiba que todo o sistema é online. Então, os candidatos eleitos, eles entram pelo sistema que eu falei, pelo SPCE, então já é automático. A Justiça Eleitoral sabe do candidato que não prestou contas. Então, se ele não prestar contas neste prazo, ele vai ser instado a se manifestar pela Justiça Eleitoral, ele tem que prestar contas, né? Ainda que elas só irão ser julgadas depois. Normalmente, elas são julgadas antes da diplomação, mas a gente teve esse encurtamento por conta da pandemia. Então, para que não fique sem representantes aí dia 1º de janeiro, o TSE, as zonas eleitorais, TRE e TSE, elas são julgadas pelas zonas eleitorais, né, em grau de recurso TRE e TSE, eles terão até o dia 12 de fevereiro para finalizar as contas dos eleitos. A gente ainda continua falando sobre os prazos, existe também prazo para a apresentação das ações.
Que prazo é esse? Passa para a gente também, para todo mundo ficar ligadinho. Pronto, os prazos eleitorais são muito curtos, né? Durante a eleição, por exemplo, nós temos prazos de 24 ou de 48 horas para direito de resposta, para propaganda irregular, por exemplo. Mas a vida dos candidatos não é uma coisa muito fácil, não. Porque a gente ainda existe prazo até o dia da diplomação para representações por condutas vedadas ou por captação ilícita de sufrágio, né? Que é captação ilícita de voto, compra de voto, na verdade é isso. Após a diplomação, ainda tem 3 dias para o chamado recurso contra a diplomação, se a pessoa enxerga uma inelegibilidade superveniente, ou seja, estava ok na hora do registro, mas durante até a posse houve um problema, né, de inelegibilidade, ou uma ausência de elegibilidade, ou inelegibilidade constitucional, enfim. E ainda após esse dia, a gente tem 15 dias para a ação de impugnação de mandato eletivo. É se você conseguir enxergar que o seu adversário conseguiu o mandato, mas conseguiu o mandato através de corrupção, de fraude ou de abuso de poder político, né? Abuso de poder econômico com viés político também. Então, é bom ficar atento aos prazos, por isso que eu digo desde sempre que a eleição há muito tempo já deixou de ser amadora, é bom ter um corpo jurídico e um corpo de contadores também, até porque a prestação de contas ela exige esses 2 profissionais. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. Semana que vem a gente fala, hoje a gente falou, iniciou inclusive a entrevista dizendo que o processo eleitoral não acabou para os candidatos e também não acabou para os eleitores. A gente fala na semana que vem sobre esse assunto, tá bom? Com certeza. Obrigada, até semana que vem. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.